Você simplesmente vai se surpreender com o resultado desses deliciosos biscoitinhos de chocolate. É muito fácil de fazer e com pouquíssimos ingredientes você consegue fazer essa maravilha. E para iniciar a nossa receitinha, meus amores, em um bowl você vai adicionar 2 xícaras de amido de milho. Prestem atenção, tem que ser amido de milho, não pode ser polvilho doce, tá? Porque senão vai mudar na textura da tua receita. Então, em um bowl você adicione 2 xícaras de amido de milho, 1 xícara de chocolate em pó 50%. Prestem atenção aqui também, você não pode usar o chocolate 32 e o 33%, tem que ser o 50%. Você vai adicionar 3 colheres de sopa de leite em pó para dar aquela cremosidade nos nossos biscoitos de chocolate. E vamos misturar aqui muito bem os ingredientes secos, até que tudo fique muito homogêneo. E com os ingredientes já homogêneos, você vai adicionar 1 caixinha de leite condensado. Por isso que você não pode utilizar o chocolate 32 e o 33%, tá? Porque quanto menos sua porcentagem do cacau no seu chocolate, mais doce os seus biscoitinhos vão ficar e aí fica enjoativo, não fica legal. Então, adicione 1 caixinha de leite condensado e não esqueçam de não alterar a receita. Você vai misturar muito bem, você vai perceber que ele vai formar uma farofa bem grossa, mas não tem problema porque a gente vai sovar essa massa. Esses biscoitos de chocolate, gente, é uma delícia, pouquíssimos ingredientes, como vocês já estão observando aí na receita. E eu quero muito saber se vocês gostam de fazer biscoitos de chocolate para tomar aquele café da tarde, ou se vocês já fizeram para vender também, porque esses biscoitos de chocolate é um ótimo fácil-venda. O nosso último ingrediente é a manteiga, então você vai adicionar 100 gramas de manteiga e vai começar a sovar a sua massa. Misture muito bem utilizando as suas mãos. Essa parte, gente, não tem como fugir, tem que ser com as mãos, tá? Não tente fazer com a colher porque não vai dar certo. A manteiga tem que ser gelada. E agora você vai sovar aqui tudo muito bem utilizando as suas mãos. Você vai amassando e apertando com as pontas dos dedos até que tudo fique bem homogêneo. Você não vai perceber nenhum carocinho de chocolate ou de amido e até mesmo da manteiga, tá? O ponto certo é quando ele começa a desgrudar da sua mão, tá bom? Você tem que apertar, porém a massa não pode mais ficar grudando na sua mão. Aqui estou utilizando as luvas, mas você pode fazer essa receita sem as luvas também, tá? E olha só que massa linda, gente. Ela fica totalmente maleável, modelável e bem lisinha, tá? Não fica grudenta, perfeita para você modelar da forma que você quiser. Olha só que maravilha. Parece até mesmo um brigadeiro de chocolate, né? Agora aqui você vai bolear a massa dos seus biscoitos de chocolate e vai colocar em uma assadeira para nós levarmos para assar, tá? Porém, se você quiser fazer os seus biscoitos de chocolate de uma outra forma ou um outro formato, você também consegue, tá? É só você usar cortadores em formatos de estrelas, corações, até mesmo de Papai Noel, árvore de Natal. Esses biscoitos de chocolate, gente, é super versátil, cabe em qualquer época do ano e ele fica muito gostoso, tá? Aqui nós vamos fazer naquele formato tradicional do sequilho, sabe? O nosso sequilho maravilhoso, que é aquele formato de bolinhas. Daqui a pouquinho a gente vai decorar ele também com o auxílio de um garfo. Então, para você decorar, basta você pegar um garfo e ir apertando o seu biscoitinhos. Porém, eu já fiz o teste utilizando o cortador de estrela e fica maravilhoso.
Para você fazer em um formato diferente utilizando cortadores, você precisa abrir a sua massa, tá? E aí você pode abrir a sua massa da mesma forma que aí você abre as empadas, a massa podre da empada, sabe? Basta você colocar no plástico filme e abrir em cima da sua bancada, da sua mesa, vir com o cortador e ir cortando a sua massa, tá? Porém, antes de você fazer esse processo, você precisa deixar a sua massa descansar na geladeira por aproximadamente 30 minutos, tá? Porque senão ela vai grudar no cortador e não fica legal. Lembrando que aqui a manteiga estava gelada, mas como a gente manuseou, né? Ela ficou em temperatura ambiente, tá? Então, se você for modelar dessa forma, utilizando um cortador, deixa a sua massa descansar por mais ou menos uns 30 minutinhos na geladeira, tá bom? E aí você vai colocar também na assadeira. Aqui eu usei desmoldante, tá? Para os nossos biscoitos de chocolate não correr o risco de grudar. Mas você pode utilizar também uma assadeira de forma aderente, que fica maravilhoso também, tá? E agora aqui, com os nossos biscoitos já na assadeira, nós vamos levar para assar no forno a 200 graus por 25 minutos. Olha só que lindo, olha o brilho desses biscoitos de chocolate. Maravilhoso, gente. E ele deu uma crescidinha, porém ali na pontinha você percebeu que eu coloquei ele muito grudadinho um do lado do outro, tá? Tem que deixar ele um pouco espaçado. O ponto certo é quando você pressiona e ele dá uma fudadinha, ele não pode secar muito, tá? Como vai chocolate nessa receita, o chocolate, ele tende a ressecar muito, tá? Então, a gente precisa retirar, se tratando de biscoitos de chocolate ou sequilhos de chocolate, a gente precisa retirar essa massa um pouquinho antes do forno, tá? Porque se a gente for esperar ela ficar totalmente sequinha dentro do forno, ela vai ressecar, vai ficar muito dura e não fica legal, tá? Então, você espera 25 minutos. Encostou, percebeu que ele deu uma amassadinha, porém não grudou no teu dedo, já tá ótimo. Basta você retirar do seu forno e passar para uma grade. Se porventura você não tiver grade, tenta transferir para um papel toalha ou um papel manteiga, para ele secar por completo, tá? Se você deixar ele dentro da assadeira, ele vai ficar mole. Gente, olha o brilho desses biscoitinhos de chocolate. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ele ficou por dentro. Fica surreal. Você encosta na ponta da sua língua e ele automaticamente derrete. Fica muito gostoso, desmancha na boca. Vocês observaram que são poucos ingredientes e eu garanto para vocês que é um ótimo fácil venda. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes eu quero muito te agradecer pela sua companhia. Saiba que eu fico muito feliz com a sua presença aqui no nosso canal. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu peço que você já se inscreva, curta, comente e compartilhe para o YouTube entender que o nosso conteúdo é bem relevante na plataforma e fazer ele explodir para geral. E se você já é minha inscrita ou meu inscrito, um beijo super carinhoso para você e deixa aqui nos comentários se você vai fazer esses sequilhos e vai vender. Ou se você vai querer fazer esses sequilhos para comer e se deliciar em casa. Coloquei todos os meus biscoitinhos de chocolate na grade, né? Deixei ele secar e agora é óbvio que eu vou mostrar para vocês. Olhem o brilho desses biscoitos de chocolate. Fica muito gostoso, a casa fica com um cheirinho maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão amar. A textura dele na boca é como se fosse, ele fica tão úmido, como se fosse um brownie, sabe? Porém não tem textura de brownie, a umidade é a mesma, fica bem macio, bem úmido, mas ele tem aquele gostinho de sequilhos maravilhoso. Vocês vão amar, apenas façam. Se vocês forem fazer para vender, agora nós vamos conversar sobre prazo de validade e sugestões de preço de venda, assim como embalagem e armazenamento também. Se você quiser fazer esses biscoitinhos para vender, basta você transferir eles para algumas embalagens que tem aí no mercado. Pode ser saquinho, pode ser potes,
Pode ser potinhos também, o mesmo pote do bolo de pote. Você consegue transferir também esses biscoitos de chocolate para esses potinhos para vender na rua. O prazo de validade dele é bem longo, tá? Por até 30 dias em um ambiente seco, não pode conter umidade e nem exposição ao sol, tá? E aí, para você colocar nos saquinhos, eu gosto muito de utilizar aqueles saquinhos de trufinhas, de bombom, sabe? Você pode colocar as unidades, você pode vender de duas formas, ou por unidade ou por peso. Eu recomendo por peso, tá? E aí você padroniza 300 gramas de biscoitinhos, 200 gramas de biscoitinhos, sabe? E coloca até dar aquela quantia. Porém, para isso, você precisa pesar os seus biscoitinhos antes de assar, tá? Minha sugestão de preço de venda é de a partir de R$ 5,00 cada saquinho. Lembrando que esses biscoitinhos não podem ser armazenados também na geladeira. Por ser um material seco, né? A maioria dos ingredientes são secos. Se você colocar na geladeira, ele corre o risco de ressecar. Até mesmo porque tem a manteiga e a manteiga, quando ela fica gelada, ela fica bem dura, né? Agora aqui eu vou fazer esses cachinhos bem bonitinhos, só para deixar mais bonito para vocês e vocês se inspirarem, tá? Posso te garantir uma coisa, tanto fazendo em casa para você comer, quanto fazendo para vender na rua, vai ser sucesso na certa. Aqui também eu vou passar os biscoitos para um potinho maravilhoso, na verdade é uma embalagem linda, como se fosse uma taça, no qual você consegue colocar e vender também como se fosse uma bomboniere cheia desses biscoitos de chocolates que derrete na boca. Gente, agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem é que não gostaria de ganhar uma taça dessa? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e da sugestão de Faça e Venda de hoje. Foi um Faça e Venda super prático, né? Porém, bem explicativo. Apenas façam que eu tenho certeza que vocês irão amar. Meus amores, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo!